Oi, gente. Aqui então eu vou explicar para vocês como mexer no aplicativo da aula 17, tá? Que é uma outra simulação. E também vou dar algumas dicas aqui do que pede nos passos, tá? Depois vocês vão ler com atenção e vão conseguir entender do que eu tô falando. Bom, aqui eu coloquei o link para acessar o site do FET Colorado. E também coloquei o link para baixar o Java, caso não tenham. Vocês provavelmente terão, tá? Quem fez a atividade da aula 8 não precisa voltar lá na aula 8, mas essa aplicação aqui a gente já utilizou em um outro momento lá na aula 8, tá? Então, se vocês... eu vou colocar aqui o link, vocês vão ver se vocês reconhecem ela. Então, quem fez já essa simulação tem ela salva no computador. Quem não fez vai ter que fazer de novo esses passos aqui, tá? Para conseguir ter acesso à simulação. Vem aqui, copia o link, cola no navegador, esse link também está no plano de aula. Aí vai direcionar para o site do FET Colorado. É esse aqui, ó, o Homem em Movimento. Só que essa aplicação, ela não é em HTML5, ela é em Java, tá? É por isso que precisa ter o programinha do Java para que ela rode. E aí, aqui no roteiro, eu deixei disponibilizado um link de um site, que o meu computador também não tinha o Java, então eu tive que acessar esse site aqui e fazer o download. É um arquivo bem leve, bem tranquilo de baixar, tá? Faz o download aí, vê com seus pais, se você pode fazer também, né? E aí, assim que você fizer o download, quando você clicar aqui em fazer o download daí da aplicação, né, que são 2 downloads diferentes, ele vai baixar um arquivo no seu computador, você vai executar, e aí vai ficar salva a simulação dentro do seu computador, tá? Vai ficar salva lá numa pastinha, ou você escolhe o local onde quer salvar, e clica 2 vezes nela, vai abrir essa janelinha aqui, tá bom? Aqui, ó, eu vou limpar tudo, eu já estava mexendo antes, vou limpar tudo. Vai abrir, na verdade, aqui, ó, introdução, tá? Nessa aba introdução. Na outra aula, a gente já usou a aba gráficos, e é essa aba de novo que a gente vai utilizar nessa aula, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão atribuir valores aqui, tá? Para a posição inicial, ou seja, a posição que o homenzinho aqui vai estar. Quando eu mexo nele, já começa a rodar automaticamente aqui, ó. Limpa. Não faz pelo movimento do homenzinho com o mouse. Faz, limpa de novo. Faz aqui, ó. Coloca o valor da posição inicial, que é o nosso S0. Vamos deixar aqui 2,5. Coloca um valor de velocidade. Vamos colocar aqui uma velocidade de 2 metros por segundo. Se eu deixar a aceleração 0 e der o play, ele vai fazer um movimento uniforme, né? Ele vai andar sempre com a mesma velocidade até parar, porque tem a parede, mas eu posso tirar a parede também. O que acontece? Ó, a posição vai aumentando, porque o movimento é progressivo e a velocidade é constante. Mas não é o que a gente vai fazer aqui nessa aula. Nessa aula aqui a gente vai trabalhar com move. Então, eu vou limpar de novo. Eu vou escolher aqui uma posição inicial de, sei lá, -8. Uma velocidade eu vou deixar em 2 e uma aceleração de 4. Vou vir e vou dar o play. Ele vai sair aqui da posição. Ó, tá vendo que ele se posicionou no -8? Aí ele faz o que eu dou a ordem aqui. Então, ele vai sair da posição -8 com uma velocidade inicial de 2 metros por segundo. Essa é a velocidade inicial, tá? Que vocês dão aqui. Depois a velocidade vai aumentando ou diminuindo, dependendo da aceleração, né? Mas esse valor de velocidade aqui, que vocês atribuem, é o valor de velocidade inicial, certo? Aí você vem aqui dar o play, ele vai se movimentar com essas informações que você deu. Perceba que ele foi aumentando a velocidade. Ó, tá aqui, ó. Ele foi acelerando à medida que o tempo foi passando. Aqui em cima, vocês têm a informação de tempo. Esse tempo é desde o disparo até o momento em que você dá o pause aqui, tá? Limpa de novo. A gente vai fazer agora, simular uma situação em que ele vai e volta, tá? Ele começa num movimento progressivo e eu vou dar uma aceleração negativa para ele. Aí ele vai reduzindo a velocidade até parar. É um movimento parecido, eu nem vou colocar o mesmo valor, parecido com o que a gente vai trabalhar no roteiro que eu disponibilizei para vocês. Vou dar aqui uma velocidade inicial e eu vou dar uma aceleração negativa. Vou dar uma aceleração de -2, tá? Vou colocar uma velocidade inicial maior aqui. Aí eu vou dar o play. Ó, ele começa reduzindo a velocidade, depois para e retorna, tá? E a gente tem uma situação de retorno aqui, de inversão de sentido. Olha o que acontece com a posição. No início, ele estava aumentando a posição,
só que diminuindo a velocidade, tá vendo? Que é o gráfico da velocidade, ó. Eixo Y e o eixo do tempo. E a aceleração dele é constante, tá? Porque no movimento retilíneo uniformemente variado, a gente tem uma aceleração constante. Parece que tá em cima do zero, mas não tá, tá? Tá um pouquinho abaixo do zero, que a aceleração é -2. Então, ela é constante, sempre -2. A velocidade começa diminuindo. Depois, quando ele chega aqui no local de inversão de sentido, ele volta a aumentar a velocidade, só que a posição dele diminui porque ele está retornando, tá? É muito importante que vocês façam essa análise. Aí, você vem aqui, ó, ao invés de gravar, clica em reproduzir. Aí vai aparecer uma barrinha aqui que não tinha antes, ó. Quando estava em gravar, não tinha essa barrinha. Quando eu clico em reproduzir, aparece a barrinha, tá? Como eu cliquei em gravar, acabou limpando. Deixa eu colocar os dados iniciais de novo aqui. Dá o play, para a gente ter de novo o gráfico do movimento. Vou clicar em reproduzir para vocês verem que surge a barrinha aqui. Aí, se eu deslocar essa barrinha, olha lá em cima o que está acontecendo. Ele está fazendo um movimento, reproduzindo o movimento anterior, né? E aparece um tempo aqui, tá? Então, quando ele está aqui, ó, na posição -2,9, se passaram 1,3 segundos. A velocidade dele está em 3,4, ó, está diminuindo a velocidade ainda, e a aceleração é constante. Aí você posiciona aqui, ó, para o vértice da minha parábola. O que acontece no vértice da parábola? A inversão de sentido. Então, é justamente nessa posição aqui, ó, perto dos 0 metros, que ele vai fazer o quê? Ele vai parar de ir para frente e vai começar a ir para trás. E aí, aqui em cima, você tem uma informação, 3 segundos. Então, isso quer dizer que a inversão de sentido acontece no t igual a 3 segundos, tá? Não sei se está bem certinho. Ó, agora eu acho que eu coloquei bem certinho, ó. Posição. A inversão de sentido acontece quando a velocidade zera, né? Quando a velocidade corta o eixo do tempo aqui. Então, agora sim eu posicionei bem no local exato em que acontece a inversão de sentido. Ou seja, na posição zero. Foi uma coincidência, né? Porque os dados que eu dei aqui dizem que a inversão de sentido vai acontecer nessa posição, tá? Tem como fazer cálculo disso daqui. É o que eu peço no roteirinho ali, né? Eu peço para que vocês primeiro façam o cálculo e depois comparem com a simulação para ver se vocês encontraram valores parecidos com a da simulação, tá? Só que tem um detalhe, eu não dou os valores iniciais aqui, ó, eu não dou esses valores iniciais prontos, eu dou uma equação para vocês, eu dou uma equação. Só que vocês sabem tirar esses dados da equação. Essa equação, ela tem a posição inicial, a velocidade inicial e a aceleração. São esses os dados que vocês têm que tirar aqui na letra A, calcular o que eu peço, que é o instante e a posição onde acontece a inversão, e depois comparar com o que acontece na simulação, tá? O objetivo é que vocês encontrem valores iguais, tá? Que o cálculo de vocês coincida com o que acontece na simulação. Se não der certo, eu peço que vocês retornem para a simulação, identifiquem se vocês colocaram os dados corretamente e retornem para os seus cálculos e verifiquem se os cálculos estão corretos, tá? Precisa dar igualzinho. Combinado? Um beijo para vocês.